Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Peço que você acompanhe comigo, que a gente possa meditar na maravilha que Deus fez e que Ele vai fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. O livro de Êxodo, ele vai contar uma história que eu creio que é familiar à maioria dos irmãos aqui, né? Uma história maravilhosa, né? Às vezes a gente lê de uma maneira rápida e não dá conta de que quão grandiosos feitos Deus fez na vida do povo de Israel, né? Nesse livro, eu vou estar focando basicamente nos primeiros 15 capítulos do livro de Êxodo. Não vou ler tudo, logicamente, não há tempo, mas eu gostaria de ler algumas passagens, né? A primeira delas que eu gostaria de ler, capítulo 1, versículos 1 ao 14, vamos ler esses primeiros versículos. Diz assim, Êxodo capítulo 1, versículo 1: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vou ler até aqui por enquanto, né? O que estava acontecendo nessa ocasião, né, que Moisés aqui relata, né? Talvez você já tenha atentado a isso, né, que o autor do livro de Êxodo, na verdade de todo o Pentateuco, é Moisés. Há uma discussão a teólogos mais recentes que talvez seja uma outra pessoa, mas Jesus mesmo falou que era Moisés que tinha escrito a Torá, né, que era conhecida como Torá, os primeiros livros, 5 livros do Antigo Testamento. Então o que aconteceu aqui o primeiro capítulo, né, a primeira parte, fala, né, o povo tinha ido para o Egito, né? Semanas atrás eu preguei um pouco sobre Abraão, né, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, né, e essa parte é a continuidade daquilo que Deus fez na vida de Abraão. Deus tinha prometido para Abraão o quê? Tinha prometido filhos, descendência, né, para ele. Tinha prometido que ele seria abençoado e por causa dele todas as nações da terra seriam abençoados. Tinha prometido para Abraão
terra, né? Não sei se você já percebeu, mas a terra de Israel, né, que hoje a gente enxerga como a nação ali, Israel, aquele local, é algo físico que Deus prometeu para Israel. Por exemplo, quando você promete para o seu filho, né? Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar você no parque aquático lá. Qual que é a prova física que você vai cumprir mesmo aquilo lá? Você comprou o ingresso, né? Você comprou o ingresso, é sinal que você vai, né? Então a terra de Israel é a prova viva para nós hoje, de que Deus prometeu algo para Abraão, né? Só que Deus tinha uma maneira de fazer as coisas acontecer, né? Por que será que Deus teve que levar o povo dele para a servidão do Egito, para que pudesse fazer a obra dele? É uma pergunta que eu deixo para a gente ir pensando. Por que teve que ser dessa maneira, né? Uma maneira tão difícil, o povo passar por escravidão, trabalhar duro, né? A passagem que a gente leu aqui fala que eles construíram cidades. Não sei se você já chegou a pesquisar um pouquinho sobre essas cidades, Pitom e Ramsés. Eram cidades grandiosas, tanto que até hoje existe a evidência, né, das pirâmides do Egito, aquelas construções, né, a esfinge, tudo isso foi o povo de Deus que foi levado para lá para trabalhar, né, para mão de obra, para a construção daquele local, daquela cidade. E o que acontece, né? José, que foi o instrumento de Deus daquela época para poupar o povo todo de fome, né? Lembra que José foi levado para o Egito, Deus levantou ele, por causa dele, o povo do Egito não morreu de fome, nem de Jacó, no caso, né? Eles vieram para lá para comprar comida e não morrer de fome. Deus usou eles para preservar a linhagem de Abraão, né? E aí eles começam a se reproduzir. Era um povo bastante vigoroso, né? Tanto que o faraó chega para as parteiras e fala para elas: ó, se nascer menino pode matar, né? Esse era o plano maligno dele, né? E elas temiam a Deus, não obedeceram, o povo cresceu, o povo foi aumentando em número, e o povo egípcio temeu que eles levantassem uma rebelião, né, e tomassem e fugissem, fossem embora do Egito, né? Só que o povo do Egito, vendo esse crescimento do povo, foi ficando mais com raiva, com ódio deles, foi impondo a escravidão, trabalho forçado, trabalho pesado, né? Começaram a explorar o povo de Deus, o povo hebreu, e colocando jugo, chicotada, né? Cada vez mais. Chega uma hora que cansa, né? O povo não aguenta. O povo começou a clamar a Deus, começou a clamar ao Deus de Israel, livramento. E aí que entra esse personagem que marcou o Antigo Testamento, Moisés, né? Um homem da tribo de Levi. Você, no capítulo 2 você vai ver isso, né? Um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, um homem que foi separado por Deus para esse propósito, né? Deus tinha um propósito para tirar esse povo dali, e Deus escolheu esse homem, Moisés. Moisés foi treinado, né? Você sabe a história. Ele foi resgatado do mar lá, né? Daquele rio, né? Por isso que o nome dele é Moisés. Foi tirado das águas ali. Ele recebeu o ensino egípcio, recebeu o ensino hebreu, né? Porque a filha de Faraó chamou a própria mãe dele para cuidar dele. Então ele teve o ensino hebreu, teve o ensino egípcio, tinha conhecimento da época, era capaz, né, de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E Deus, quantos sabem que Deus é fiel? Amém?
Deus não se esqueceu do seu povo, né? Deus ouve o clamor deles em Êxodo capítulo 2, versículo 23, um pouquinho para frente que a gente leu. A gente lê aqui: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Deus ouve, amém? Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus levantou esse grande homem, né, Moisés, para os propósitos dele. Eu não vou ler a passagem, mas você lembra da história. Moisés, ele foi crescendo, foi tendo a maturidade. Deus despertou ele para amar o seu povo, né? Então ele defende o seu povo, mata um egípcio, começa a ser perseguido. Então ele foge para o deserto e fica lá 40 anos, né? 40 anos trabalhando no deserto. E a gente vai ver aqui no capítulo 3 que Deus aparece para ele, né? Deus maravilhoso, né? No capítulo 3, aqui já fala que ele já tinha saído do Egito. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Imagine a cena que Moisés experimentou, irmãos, né? Você está, de repente, fazendo um trabalho, e Deus aparece sobrenaturalmente. O anjo do Senhor aqui fala, né? O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo e falou com ele. Moisés fala, né, no versículo 3: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, escondendo o rosto, porque temeu olhar para Deus, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Até aqui por enquanto. Então Deus não se esqueceu da promessa dele, né? Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, eu sou o Deus que fez a promessa ao seu antepassado Abraão, Isaque, Jacó, e vou tirar esse povo dessa aflição que ele está passando aqui, né? Deus afirma a aliança que ele tinha dado com Abraão nesse momento, né? E mais ainda, Deus se revela de uma forma que os antepassados de Moisés nunca tinham conhecido. Deus vai falar: eu sou o que sou. O que isso quer dizer? Deus é soberano acima de todos os deuses da terra, amém? Não há Deus no Egito que se compare, não há comparação do Deus Criador com o Deus de Israel, com o eu sou o que sou. Então Deus fala para Moisés: quando você for lá para o Egito e te perguntarem quem te mandou, pode falar: eu sou o Deus Todo-Poderoso que me mandou aqui para livrar vocês. E Deus não só se revela a ele dessa nova maneira, né, com essa onipotência, toda a sabedoria de Deus,
Deus capacita Moisés a fazer sinais e maravilhas, né? Deus fala para Moisés: pega aquele cajado, aquele pedaço de pau lá que está caído no chão, e esse pequeno pedaço de pau vai mostrar o meu poder ali no Egito. Então Deus ali naquele momento capacita Moisés com a unção dele para realizar sinais, milagres e maravilhas. Deus manda Moisés de volta para o Egito, e ele começa a executar esse chamado de Deus. Chega diante de Faraó, né, e fala para ele, para libertar o povo, para que o povo possa prestar culto a Deus. O que acontece? Você sabe da história. Faraó se nega. Na verdade, há 3 situações aqui. Deus mesmo falou que ia endurecer o coração de Faraó para que ele negasse, mas também tem o Faraó ele mesmo decidindo dar uma de durão. Só que por causa disso, né, Deus pune, julga o Egito para que o povo dele seja abençoado, né? O que acontece? Deus começa a surrar o Egito através de pragas, né? Um pouquinho para frente, no capítulo 7, Deus começa a agir através de pragas. Essas pragas são terríveis. A gente que já experimentou um tempo de seca, sabe que ficar sem água não é fácil, né? Imagina ter a água transformada em sangue, não poder utilizar ela, né? Essa foi a primeira praga, a transformação de águas em sangue. Depois vem uma praga bem horripilante para alguns, né? Quem gosta de sapo, rãs brotando em todo lado. Imagina, na sua casa, embaixo da sua cama, rãs. Às vezes, a minha esposa, né, fica assustada com uma rã. Imagina centenas, milhares, forrando o chão de rãs. Não só isso, Deus mandou uma outra praga, piolhos, terrível, né? E essa praga, a terceira praga, ela diferencia Deus daqueles feiticeiros e magos do Oriente, né? A gente não nega, a gente crê na soberania de Deus, mas a gente não nega que as trevas têm um certo poder, sim, né? Tanto que os magos encantadores do Egito, eles conseguiam fazer alguns milagres, alguns sinais também. Só que a questão aqui, a terceira praga dos piolhos, veja só o que ele diz aqui, capítulo 8, versículo 18: e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. Ou seja, eles tentaram criar piolho, mas não conseguiam. O que quer dizer? O Criador é um somente, nosso Deus, só um. O homem tenta clonar o ser humano, mas o homem não consegue criar vida. O homem não consegue, por mais rico que seja. Você vê Steve Jobs, né, o dono da Apple, quão bilionário o cara era. Pereceu diante do câncer, né, uma doença, não conseguiu toda a riqueza do mundo, né? Quantos bilionários já morreram, não tinha o que fazer, né? Por isso, a nossa vida está nas mãos de Deus, amém? Nossa vida está nas mãos de Deus. E essa terceira praga aqui foi o fechamento aí, Deus falando assim, quem manda no mundo sou eu. Deus falando, eu sou o mando. Os encantadores, magos, feiticeiros não vão fazer nada, né? E aí Deus continua surrando o Egito com pragas. Vem as moscas, né? Deus agindo de uma maneira terrível, né? Para provar que existe um só Deus, né? Manda moscas. Quinta praga sobre os animais. Deus fere os animais do Egito, mas ao mesmo tempo Deus preserva os animais do povo dele.
Veja lá, capítulo 9, versículo 7, Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Olha como a proteção de Deus, né, para aqueles que temem a Ele, ela funciona, amém? Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. Foram pragas terríveis, sinais, maravilhas que Deus atuou naquela época, né, mostrando o poder dele. E ainda assim, capítulo 9, versículo 35, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. No capítulo 10, Deus fala, né, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então Deus continuou fazendo essas pragas, né, derramando, Deus julgando, né, o povo ali. E algo marcante que a gente pode ver nessa história é a instituição da Páscoa. A gente já falou sobre isso, né, tempos atrás, mas é algo que fica para a história do povo de Israel e também para nós cristãos, né, algo perpétuo. É um símbolo, a Páscoa é um símbolo perpétuo para sempre do livramento de Deus. Que os irmãos lembram, a Páscoa, Deus ordenou que fosse sacrificado um cordeiro, né? E as famílias deveriam celebrar a Páscoa se reunindo nas casas, pintando as portas dos batentes com sangue, né? E comendo aquele cordeiro de uma maneira inteira, não deveria sobrar nada, deveria queimar aquele animal, né? Simbolizando, né? Hoje, naquela época, eles não tinham ideia de que aquele cordeiro seria Jesus, né? Era um símbolo, né? Simplesmente eles obedeceram a ordenança de Deus, mas hoje, né, depois de milênios à frente, a gente consegue visualizar que era o que Deus tinha feito. E o que Deus quis fazer com isso tudo? Qual que era o objetivo de Deus nesse agir todo no Egito, através de pragas, através da vida de Moisés? Trazer redenção para o povo de Deus, amém? Deus escolheu revelar seus propósitos redentivos através da história de libertação de Israel. O cativeiro no Egito e o êxodo demonstram o cativeiro da raça humana aos poderes do mal, e a obra necessária, poderosa do próprio Deus para resgatar o seu povo de uma escravidão terrível. O povo de Deus, por mais que tudo que tivesse passado, eles também precisavam de libertação espiritual. Eles também eram herdeiros de Adão, né, que depois de Adão, toda a raça humana recebeu a culpa do pecado. E essa história do povo de Israel, essa libertação do povo do Egito, representa para nós hoje a libertação que Jesus, o Cordeiro de Deus, nos dá por causa do sangue dele, amém? O povo de Deus, ele pôde ficar confiante, porque Deus mesmo prometeu que iria lutar por eles. Capítulo 14, a gente vê lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, vou ler antes no 13, Moisés porém, vou voltar um pouquinho, capítulo 14, versículo 10, o que estava acontecendo aqui? Eles já tinham saído do Egito, Moisés tinha deixado eles, né? A punição, a última praga, que foi a praga dos primogênitos, foi tão terrível, né, que Moisés teve nojo, teve ódio dos judeus, dos hebreus na época, né?
que não era somente uma tribo, mas era todas as tribos de Israel. Então mandaram eles embora, e eles foram pelo deserto. Aqui a palavra de Deus vai falar que por que Deus mandou eles pelo caminho do deserto em direção ao Mar Vermelho? Porque eles enfrentariam guerra ali de primeira. Se eles fossem caminho em direção a Israel, né, subindo ali a parte litoral do Egito, eles iam enfrentar os filisteus, né? Justamente aquela região onde hoje está tendo a guerra, né? Eles iam passar por aquela região ali. Mas Deus falou: não, vocês vão desanimar se vocês forem já de primeira para a guerra. Vou fazer vocês cruzarem o mar e passarem um tempinho aqui para confiar em mim. Então Deus vai falar aqui, no capítulo 14, versículo 10: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus dá com o perdão da palavra, um cala-boca para o povo, né? O povo estava reclamando já que iam ser mortos, mas Deus falou: não, sou eu que vou lutar por vocês. E dessa maneira que Deus age, né? Você lembra da história? O povo vai em direção ao mar, Moisés ora, intercede a Deus, Deus abre o mar, o povo passa, e Deus faz a sua maneira para acabar com toda a perseguição. Deus acaba com seus inimigos, né? O exército egípcio é afogado inteiro no Mar Vermelho, né? Capítulo 15 nos dá um cântico de louvor aqui. Mas antes da gente ler, o que a gente pode aprender aqui com essa passagem? Deus é fiel em cumprir as suas promessas e sua aliança. Amém? Deus havia prometido ao povo que iria levar-nos à terra de Canaã, terra de Canaã, que hoje é chamada terra de Israel, né? A terra prometida, terra de Canaã, foi aquilo que Deus havia prometido a Abraão, e Deus cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Deus, em segundo lugar, Deus age através da história, inclusive através de pessoas más, para cumprir seus propósitos. De certa forma, Faraó foi um instrumento de Deus, para Deus fazer justiça ali, né? Faraó teve o seu coração endurecido, ele mesmo deu uma de durão. Para quê? Para que Deus pudesse fazer a vontade dele na vida do povo. As pragas que Deus derramou ali no Egito, elas têm um duplo significado. Elas serviram tanto para trazer juízo sobre o Egito, quanto para trazer um livramento para Israel. Em quarto lugar, a Páscoa é uma sombra daquilo que viria, o Cordeiro, que nos dá livramento para todo aquele que crê no Filho de Deus. Êxodo capítulo 15, vamos ler agora, desde o versículo 1. Né, o povo tinha atravessado e declarou um salmo aqui de louvor a Deus. Então
entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Não há ninguém igual a Deus, amém? Deus fez grandes coisas ali. E o que a gente pode aproveitar desse texto? A nossa atitude diante da opressão do inimigo deve ser de clamor a Deus. O povo de Israel, né, é um povo que ensina muito a gente. Até as coisas que eles fizeram errado são de lição para nós. Ano passado a gente teve experiências ruins, né, com questão política, e o povo, muitos do povo de Deus até, em vez de clamar a Deus, clamaram a quem não iria atender eles, né? Isso fica uma lição para nós, né? Quando a gente passa por situações difíceis, por aflições, opressão, devemos clamar a Deus. A gente tem que clamar para a pessoa certa, amém? Deus fala na sua palavra: clama a mim eu te responderei. Então, nossa atitude diante da dificuldade deve ser clamar para a pessoa certa. Não é ir lá na rede social e ficar postando chorumelas, ficar murmurando, reclamando, ai, culpar tal pessoa. Vamos clamar a Deus, amém? Nós temos uma oportunidade como igreja, temos colocado na nossa agenda, não é só para cumprir tabela, para ficar fazendo programação, enchendo os irmãos de ocupação. O que fazemos uma vez por mês é para fazermos isso, irmãos, amém? É clamarmos a Deus, clamarmos de verdade. Deus ouve, amém? Deus ouve. Então, fica isso de lição para nós. O povo clamou a Deus e Deus ouviu. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo por nós na cruz foi o que o povo simbolicamente fez no Egito, né? Através da Páscoa, da celebração da Páscoa. Eles não sabiam naquela época, não tinham a revelação que hoje a gente tem pela palavra de Deus. O que eles fizeram simbolicamente representa o que Jesus fez por nós. A gente está estudando o livro de Efésios e convidamos os irmãos também a
participarem. Se vocês não podem participar de uma célula, podem assistir online também. Efésios capítulo 2 diz assim, Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Espiritualmente, eu e você, antes de Jesus, antes de recebermos a salvação, nós éramos como os escravos do Egito, o povo hebreu que estava escravizado. Da mesma forma, eu e você, antes de Jesus, nós estávamos escravos do pecado, né? E o que Jesus vem para fazer é o mesmo que Deus fez pelo povo, redimir, redenção. É isso que Deus fez. Através de Jesus, Deus redimiu a cada um de nós. Em terceiro lugar, Deus não volta atrás em suas promessas. Deus prometeu para Abraão que ele iria multiplicar sua descendência, dar uma terra para o povo, e Deus não é mentiroso, amém? Deus não mente, amém? Deus não mente. O que mente é Satanás. Essa é a maneira dele agir. Satanás trabalha através da mentira. Fala uma mentirinha aqui, para depois encobrir com outra mentira. Essa é a maneira de atuação de Satanás. Então, não se engane, irmãos. Se você está dando ouvidos a mentiras, é Satanás que está operando nisso aí. Caia fora disso. Deus atua através da verdade, né? Então Deus havia prometido para o povo dele a redenção, e a gente lê lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa isso? O chamado que Deus tem para Israel não pode ser voltar atrás. Deus pode falar, me arrependi, o povo se afastou de mim. Realmente eles se afastaram, né? E sofreram muito por causa disso. Depois disso, o povo foi para a terra, desobedeceu a Deus. Não vamos ler sobre isso agora, mas o povo, por causa de desobediência, foi mandado para a Babilônia. Ficaram 70 anos lá, né? Mas Deus não desistiu de Israel. Hoje o que está acontecendo no mundo tem tudo a ver com o que a gente leu aqui, irmãos. O mundo está em perseguição contra Israel. Essa semana mesmo, lá em Londres, milhares de pessoas se manifestando o seu ódio contra Israel. Os irmãos acham que vai dar bom isso aí? Não vai. A menos que você acredite que Deus é só uma ideia, um pensamento, como o pessoal do mundo fala. Você quer que Deus está vivo? Amém? Se Deus está vivo, e eu creio, você crê, Ele irá proteger o seu povo. E todos aqueles que se levantam contra Ele, não tem futuro bom para eles. Que Deus falou para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei. Deus amaldiçoa? Sim, sim. Deus amaldiçoa aqueles que são desobedientes. O povo do Egito estava contra o propósito de Deus. O propósito de Deus era levar o povo para a terra que Ele havia prometido. O povo do Egito
Faraó e toda a sua liderança se opuseram, colocaram uma pedra no caminho de Deus. Deus falou, então tá bom, vai ficar aí no meio do caminho, vou passar por cima, né? O que está acontecendo no mundo é bem isso, irmãos. Por isso que a igreja tem que se posicionar. Não vou dar ouvidos à mídia que vem com lero-lero, mentiras, né, contra o povo de Deus. O povo de Israel é totalmente santo? Não, há pecadores e há pessoas que precisam se arrepender e reconhecer a Cristo, mas Deus tem uma promessa eterna, amém? Deus tem uma promessa para salvar aquele povo, e nós que entramos nessa aliança que Deus fez com Judá, Deus fez uma aliança com uma tribo de Israel. Deus falou, ó, farei uma nova aliança com vocês. Deus não fala para os gentios, ó, gentios, vou fazer uma aliança com vocês. Não, Deus fala com a casa de Israel, vou fazer uma aliança com vocês. E por causa dessa aliança, todas as nações da terra serão abençoadas. E por causa disso, todo aquele que crê é salvo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não merecíamos, Pai. Não merecíamos, não merecemos. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, todos pecaram, todos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Nós não podemos fazer nada para ser salvos, nada. A única coisa que a gente pode fazer é se arrepender e crer no Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós não fazemos nada para nos salvar, não adianta você querer ser salvo, eu vou viver uma vida santa para ser salvo. Não é assim que funciona. A gente se arrepende, crê no Filho de Deus, e a gente nasce de novo e recebe a salvação, a promessa de Deus, de estarmos assentados nos lugares celestiais com Ele. Mas o Filho de Deus, Deus não designou o Filho de Deus para ser um zero à esquerda, um peso. Deus preparou grandes obras para os filhos dele, amém? Deus já tinha preparado para que você, cada um de nós, Deus deu talentos, dons, habilidades, para que a gente pudesse fazer grandes coisas por Ele, pela graça dEle, amém? Nessa noite, finalizando aqui, que a gente possa sondar nosso coração, Pai. Me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a crer na Tua obra grandiosa de salvação. Feche seus olhos, vamos orar e finalizar esse momento da palavra. Pai, nós Te louvamos pela Tua palavra. Essa história de Êxodo, Senhor, nos dá um modelo de redenção. Aquilo que o Senhor fez na vida do povo de Israel, é a mesma coisa
simbolicamente, é o mesmo que Jesus fez em nossas vidas, nos libertando da escravidão do pecado, nos livrando de um destino certo, que era a condenação, que era o lago de fogo, que era o inferno. Por causa de teu Filho, pela graça, nós temos salvação, nós temos redenção, temos a garantia de que teremos lugar nas moradas celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por causa da penalidade que teu Filho sofreu lá na cruz, o sangue dele, o sangue que representa a vida, o sangue dele que é vida, nos comprou. Não só isso, o Senhor nos mandou o seu Espírito Santo. Hoje nós somos a habitação de Deus. O Espírito de Deus mora em nós. O Espírito de Deus é a garantia que nós somos salvos, é o selo de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo Pai, pelo amor do Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, nosso companheiro, aquele que não nos abandona. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Te agradecemos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue ministrando em nossos corações a Tua palavra. Venha nos abençoar, Senhor. Nos fazer, Senhor, permanecer firmes para as grandes obras que o Senhor vai fazer. Deus vai fazer grandes coisas, irmãos. O livro de Apocalipse vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. Mas os milagres, sinais e maravilhas que Deus operou no Egito vão ser executados novamente. E nós não falamos isso para assustar os irmãos. Se você tem o Espírito de Deus, você é selado. Você tem o Espírito de Deus, é sua garantia que você está salvo. As pragas que Deus mandará é o juízo sobre o anticristo, sobre o sistema podre deste mundo. Mas para aqueles que são selados pelo Espírito de Deus, será um momento de alegria, de regozijo, amém? É alegria, quando virmos os sinais de Deus se cumprindo, a gente poderá levantar nossos olhos, glorificar a Deus pela sua palavra que é verdadeira. Poderemos glorificar a Deus por vivermos uma vida na presença dEle. Aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos.